Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe que é o nosso ritual. Vai clicando em curtir. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Quando tá assistindo o dispositivo móvel, é claro que você clica em hypar sem parar para distribuir essa pontuação. Pode clicar em hypar lá nos vídeos do Savel também, que tá aqui no canal, e no do Pedrosa também. Se for para escolher entre Pedrosa e Savel, prioriza os vídeos do Pedrosa da Porta do Vestiário, que são bem melhores. Bora falar sobre Galo e Godoy Cruz, o Galo entre os 8 melhores da Copa Sul-Americana. Eu até postei agora, às vezes o pós-jogo, gente, poderia sair muito mais cedo. Eu vou dar um exemplo pra vocês do que acontece com a minha cabeça. Às vezes eu tô na cama, dormindo, eu pego o celular e falo, cara, amanhã eu preciso pesquisar o desempenho do Galo em competições continentais na década. E pesquiso quando acordo. Mesmo que me atraso para alterar o esporte um pouquinho. Só que eu até fui conferir agora antes do pós-jogo e, cara, 62% de aproveitamento, contando Libertadores 21, 22, 23, 24 e Sul-Americana de 2025. Na década passada o Galo tem um título da Copa Libertadores da América também. O Galo que na Copa do Brasil também tem conseguido seus bons resultados, finaliza o ano passado, pelo menos está nas quartas de final desse ano, com a gente na expectativa dele ir para a semifinal em breve, dia 11 de setembro. O que os caras estão fazendo no Twitter é loucura. Eu não fico no Twitter não, mas recebo algumas das postagens lá e é loucura mesmo. Vamos lá, turma. Depois da vitória contra o Bucaramanga aqui em Belo Horizonte e até mesmo a classificação do Galo após após a vitória do Galo contra o Godoy Cruz em casa e a classificação contra o Bucaramanga após perder aqui na Arena MRV também, eu fiz o pós-jogo sempre deixando claro que a gente tem muito o que comemorar, passar de fase, sair com resultado positivo e muito o que observar do jogo. Então você tem pontos positivos, né, como a minutagem do Vitor Hugo, que conseguiu seus cortes, suas interceptações hoje, o Galo ganhando e eliminando mais um argentino, né, o argentino postou agora aquela besta negra dos argentinos, a gente leva com naturalidade. Tem gente que até tatuaria esse post, porém a gente tem pontos para observar também, já que a gente está nas quartas da Sul-Americana e da Copa do Brasil e a régua da atuação tem que subir, tem que melhorar. O futebol tem que ser além do que a gente viu hoje, porque entre Bucaramanga e Godoy Cruz, Cruzeiro e Bolívar, principalmente por causa da dificuldade jogando como visitante, tendem a ser adversários mais difíceis. No caso do Cruzeiro, bem mais difícil mesmo. A gente fica sempre naquela expectativa. Por exemplo, o São Lourenço ano passado na Copa Libertadores da América não foi uma grande atuação do Galo. Aliás, eu acho que lá também não foi uma grande atuação, mas eu lembro exatamente onde eu estava no Inter Leste, na Arena MRV, de comentar com a turma que estava ao meu lado. Esses caras que você encontra no jogo nunca mais vai ver na vida, mas resenha o jogo inteiro. Falei, cara, esse time não está pronto para ser campeão ainda, né? Um jogo bem difícil. Eu lembro que a torcida até começa a cantar pouco antes do gol do Batalha ali para empurrar o Galo, que estava devagar mesmo, e foi o mesmo time que ganhou muito bem do River Plate e que não teve um grande jogo contra o Fluminense no Maracanã, mas que fez uma partida espetacular aqui na Arena MRV, eliminando o Fluminense e que foi conseguindo avançar também na Copa do Brasil, mesmo que não estivesse em noites inspiradas. O futebol de hoje preocupa muito o atleticano. A nossa esperança, e a gente tem que se apegar em alguma coisa, apaixonados que somos, é que esse time consiga em jogos como o Flamengo fora de casa e o segundo tempo contra o Flamengo aqui na Arena MRV, que esse time cresça no momento que exige maior foco e maior atenção. Porém, se apegar só a isso nesse momento é sim preocupante. Por exemplo, o dia do apagão, o Galo era muito melhor que o Corinthians ali em 2023, ganhou no Mineirão com extrema tranquilidade, afrouxou no jogo da volta, né, até poupando alguns jogadores e foi eliminado da competição. Então, esse time vai precisar entregar mais e estar focado os 180 minutos das quartas, e é inevitável que a gente fale não só de Sul-Americana hoje, como de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil também. E falando de Copa do Brasil, conversando, porque 30% da turma que me para na rua no dia a dia, 40%, 35% ali, são de torcedores rivais.
E a turma lá tá desconfiada também, e eu ouço exatamente as mesmas palavras. Por mais que nas postagens lá do X, do Instagram, a turma fale, esse que eu queria, é o jogo, nós vamos arrebentar. No tete a tete, na calada, sem gravar, sem celular, sem apertar o REC, a turma fala, cara, o time que eu torço aqui não tá jogando nada no segundo tempo. O treinador não mexe no time, ele deixa o time ficar exausto. A queda é drástica no segundo tempo e times como o Mirassol dominam o jogo e só não ganham por sorte nossa mesmo, porque é bola na trave, bola passando perto e exigindo muito do goleiro na reta final. Então, pegando o cenário pós-mundial, você tem inclusive na temporada momentos de oscilação dos dois, mas no pós-mundial são duas equipes que oscilam muito. O Cuca até colocou uma resposta que eu vou deixar para o fim do pós-jogo sobre o que estaria contribuindo para essa oscilação do Galo. Mas é importante deixar claro, aqui pode estar oscilando, pode não estar sendo uma atuação legal, mas do lado de lá, apesar do início bom de Campeonato Brasileiro, muito bom realmente, um aproveitamento de time que briga por título, o pós-mundial no Campeonato Brasileiro não é interessante. Se fosse justa a arbitragem na Copa do Brasil, talvez o CRB teria levado aquele jogo até para as cobranças de pênalti, né? É claro, principalmente pelo trauma que nós passamos na última rodada do Brasileiro de 2024, que você não pode abandonar a competição. E quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu sempre trago aquela frase do Godinho que me pegou. Você tendo um bom time no Campeonato Brasileiro, você tem confiança, mostra que seu time está pronto, preparado, tem esquema, várias características que vão te levar forte para as Copas, mas a sua base, a sua referência tem que ser o Campeonato Nacional. E sim, é meio que um discurso de todo mundo na esplanada do estádio, quando a gente está conversando, por exemplo, ali, né, tomando uns golinhos ali e tal, comprando seu copo do Galo, a gente fala aqui, ó, mas cuidado com esse negócio de não focar no Campeonato Brasileiro, perder muitos pontos lá, porque ano passado a gente é todo mundo falando a mesma coisa. Mas não pode abandonar esse Campeonato Brasileiro. Você fala isso pelo menos 3 vezes por dia, na sua igreja, no barbeiro, no boteco. Porém, esse jogo do São Paulo é o jogo que... É óbvio que não estão falando que é um jogo que pode perder, que é normal você perder, vamos jogar para... Não é. Porém, esse jogo é o jogo que o Atlético precisa descansar. Depois do Mundial, o Galo fez 4 jogos a mais que o rival que a gente vai enfrentar nas quartas da Copa do Brasil. 4 jogos, 2 do Bucaramanga, 2 do Godoy Cruz. Porém, os caras que não jogaram no meio da semana têm que jogar, porque a casa vai estar cheia final de semana, ainda sonha em ficar ali brigando, encostando o Flamengo, no Palmeiras, não pode descolar de G4, já que Mirassol, Bahia, essa turma tá vindo quente também no cangote ali, o cenário vai se inverter um pouco, né? Então o Galo nesse jogo, eu abdicaria de titularidade total, assim, de jogadores titulares da utilização. Deixa eu consertar a frase. Eu abdicaria da utilização de jogadores do time titular, que a gente pensa como titular, mas totalmente. Essa frase do não pode reservas demais, eu sei que o Cuca dificilmente faria isso, mas eu, Fael, e você pode colocar na caixa de comentários o que você faria. Você é técnico do Galo hoje, o que você faria? Mas para esse jogo, eu abdicaria de 100% dos titulares do Galo para que a gente tenha um time descansado e completinho ali contra o Cruzeiro com a perninha solta, já que a logística do jogo da Argentina também interfere. Sim, é para entrar para duelar, é para entrar para batalhar, para tentar ganhar o jogo do São Paulo. Porém, eu, com a bola rolando nos minutos 0 ali, não teria nenhum dos titulares em campo. Isso poderia ser muito menos preocupante do que tem sido para nós. Porque vamos lá, galera. Peças como, vamos pegar o banco de reservas aí, considerando hoje que o Alexandre é titular, tá? Com o Lanfran. Você pegou um Menino e Fausto Vera. O Fausto terminou a temporada de um time finalista de Copa do Brasil e Libertadores como titular. O Menino que chega como um bom reforço para a temporada, né? Você fala, não, os dois não estão merecendo a titularidade. Mas para 2 volantes substituindo ali, ok.
Galera, perceba sempre o que eu tô falando, que não tô falando que são jogadores que estão prontos para titularidade. Eu tô falando para assim, eu preciso escalar um time reserva. O Júnior Santos, por mais que tenha chegado com status e custo de titular, era para ser um reforço para você escalar com tranquilidade no jogo que você está colocando os reservas. Vamos lá, Dudu não pode jogar. O Biel entrou o jogo contra o Bragantino aqui em casa, por exemplo, que ele dá aquela arrancada, assistência, não era para ter dor de cabeça nenhuma. E o Bernard que a gente trouxe também não era para ter dor de cabeça quando se fala sobre a utilização de um time alternativo. Até mesmo o Caio Paulista, na teoria, né? Você tem até o Patrick de volante que não está disponível, mas teria essa opção também. Mas o Caio Paulista, até na teoria, né, pelas últimas temporadas dele, poderia ser o cara que agrega nesse momento. Você fala, olha, você enfrenta o Cruzeiro nas quartas, você volta no tempo, você fala assim, aqui, ó, dia 27 de agosto você vai enfrentar o Cruzeiro nas quartas da Libertadores, tá? Nós estamos em janeiro. O time, olha, o Bernard já não dava, né? Mas aí, o Bernard que chegou inspirando confiança na gente da Grécia, o Júnior Paulista, esse aí, que terminou a temporada do Botafogo, você tem o Caio, você tem Fausto Vera, menino no meio, e aí vai o Everson, vai o Rony no ataque. Era para pelo menos você falar assim, ó, dá para duelar. O problema é que realmente quando você fala em vou poupar todos os titulares, você vai ter uma lista de jogadores que não estão inspirando confiança para o torcedor e para o treinador também, já que são pouquíssimos. O Bernard, não lembro mais qual foi o último jogo dele e qual é a minutagem dele nas últimas partidas. O Caio Paulista, depois da pausa do Mundial, ele disputou 3 partidas, isso eu já olhei hoje. Né? Então você tem peças que não vão passar essa confiança. A gente precisa falar sobre Galo e Godoy Cruz. Vamos lá. Galo e Godoy Cruz. Eu, Fael, hoje, já que eu tô falando eu o tempo todo, escalaria 3 zagueiros contra o Godoy Cruz. E sem retranca, tá? Não é ficar encostadinho na parede sem oferecer nada no jogo como foi no primeiro tempo, não. Por que eu faria isso? Pelo tempo que o Arana tá atuando, depois de voltar de lesão, jogando praticamente todos os jogos, os 90 minutos e tal, então eu teria esse descanso para ele, protegendo um pouco mais o lado esquerdo, alternando Alonso e Vitor Hugo. O Cuca fez diferente, foi com 2 canhotinhos ali para a zaga, coisa que eu pensei que seria inimaginável, e ele até tentou contra o Iquique, aqui no Mineirão, Galo goleia, mas ele coloca que com 15 minutos de jogo ele desiste totalmente da ideia, colocando o Roman no próximo jogo, que talvez seja vitória 2-2 aqui no Mineirão, surpreendendo a gente até a escalação do Roman naquela etapa da temporada, mas eu iria sim, com o Roman, daria a minutagem necessária para o Vitor Hugo, já que não atuava desde 12 de junho contra o Internacional, daria minutos a mais para o Roman também, ia reforçar essa bola aérea com o Vitor Hugo e ia proteger um pouco mais o lado do Natanael, porque proteger o lado direito foi o segredo para uma boa partida contra o Flamengo no Maracanã. Porém, era o Saravia, mas a gente blindou um pouco mais o lado direito, que a peça principal do Godoy Cruz jogava por ali. Eu queria blindar aquele lado direito ali, mas dar minutos para o Vitor Hugo, e nessa fórmula toda, a solução, na minha cabeça, era escalar 3 peças, já que o Júnior Alonso não pode enfrentar o São Paulo e já era certeza que descansaria no final de semana, né? Para utilizar essas 3 peças, já que o Romano jogou hoje, quem sairia do time? Na minha cabeça sairia o Rony, porque o Coelho e o Hulk não jogam no final de semana, eu deixaria eles de titular, e o Rony obrigatoriamente tem que jogar no final de semana, já que você não tem Coelho, Hulk e Dudu. 3 atacantes. O Rony obrigatoriamente teria que jogar no fim de semana. Hoje eu faria esse rodízio com ele, reforçaria mais a defesa, daria minutos para o Roman, fortaleceria o lado direito, o Vitor Hugo com mais minutos, bola aérea, e dá até, se você quiser, nessa escalação, para ainda utilizar o Arana com essa escalação, dando mais liberdade para ele também e protegendo as costas dele.
E isso mantendo a mesma escalação de hoje e tirando apenas uma peça para entrar o Roman. Mas isso, gente, não é na retranca. Não é fazendo como o Galo fez hoje, de não conseguir jogar. De jogar pelo resultado, apenas com o resultadinho ali debaixo do braço, como aconteceu. Porque o primeiro tempo foi tenebroso, horrível. O que tem de positivo? O positivo, eu já até citei ele aqui hoje, é o Alexander. Acho que desde os primeiros minutos que esse cara entrou em campo, eu falei, ó, por mim ele já entra, né, no meio da maratona aqui, na frente. Ele já chegou agora e já tem características de que vai fazer a diferença aqui nesse meio campo. Porque você tinha o menino que oscila muito, o Fausto Vera, que o treinador meio que deu um gelo nele depois da volta da pré-temporada nos Estados Unidos, começou a utilizar, assumiu de novo, pediu para ser afastado, voltou. O Patrick, que a gente não viu até certo momento da temporada, emplacou a titularidade. Patrick, aí tá aí com a lesão tratando, né? E aí a saída de bola passava muito pela dificuldade dos volantes em contribuir com isso. E o Alexander conseguiu reduzir os espaços que o adversário tinha no meio campo do Galo e contribuir muito com a saída de bola. Hoje foi mais um bom jogo do Alexander, e contando que ele é titular do time do Atlético hoje, eu começaria já com a fisiologia do tipo, ó, o moleque chegou outro dia, parece que ele é mais magrelinho e tal, né? Não é tão corpudo assim. Como é que tá a utilização dele para o fim de semana? E na dúvida, é banco mesmo para esse caso, porque eu considero ele dos titulares, e naquela teoria de descansar o time titular antes do jogo contra o Cruzeiro, ele também iria para o banco de reserva por causa disso. Porque hoje, se minha zaga tem o nome do Lianco como indiscutível, se o meu time hoje tem o Everson debaixo do gol como indiscutível, o meu time perfeito do Galo hoje passa pelo Alexander como um titular, que pode ir lá na frente queimar minha língua, mas hoje é quem mais tem me passado segurança nesse meio campo do Galo, né? E na escalação, eu falei que tiraria o Rony, pelo que vem no fim de semana, mas o padrão Cuca realmente é Coelho, Rony e Hulk. E nem mesmo uma vitória contra o Godoy Cruz por 2-1 aqui, nem mesmo sabendo que não vai contar com o Coelho e Hulk no fim de semana, que vai ter que utilizar o Rony, o Cuca mexe na ideia dessa trinca de Coelho, Rony e Hulk, né? O Dudu não pode jogar no fim de semana. Seria uma boa opção, principalmente se você reforçasse com essa dupla Vitor Hugo e Alonso do lado esquerdo, se você blindasse um pouco mais ali. Você poderia ter o Dudu hoje jogando um pouco mais, sabendo que não tem 3 atacantes no fim de semana, e ele está entre esses atacantes que não pode jogar no fim de semana. Você jogaria o Coelho pro lado direito também. Você teria... O Júnior Santos pediu uma minutagem maior, e por mais que hoje tenha tropeçado de novo na bola, quando pegou uma lá na ponta esquerda, ele tropeça de novo na bola. É outro nome que eu cogitaria para o time titular, mesmo que seja mais como uma referência de área, suprindo aquilo que faltou contra o Grêmio, de homem de referência na área. Se bem que homem de referência na área para o jogo que o Atlético fez no primeiro tempo seria um 0 à esquerda, porque a bola não chegou sequer perto da área do Godoy Cruz naquele momento. Logo que acaba o primeiro tempo, eu dou uma tuitada ali, preocupado com o que a gente estava vendo no time atleticano, porque era o Godoy Cruz quem finalizava, o Atlético não tinha proposta alguma naquele momento ali. Se você tem o Lianco, que em alguns jogos tem conseguido arrancadas, limpar um adversário, 2 adversários, para abrir o campo atleticano, né, para começar a ter a opção de passe no meio campo atleticano, sem o Lianco, o que restou para o Atlético no primeiro tempo é um pobre chutão do Everson para frente para ver o que acontece. No primeiro tempo foi isso, basicamente. E o próprio treinador na coletiva fala isso. Às vezes eu fico muito preocupado quando o treinador vai para a coletiva, eu sempre repito isso aqui, o treinador vai para a coletiva e cita um jogo que você não viu, que 90% da torcida não viu, nos deixa talvez
tão chateados ou mais chateados até do que a atuação ruim. Só que na coletiva hoje o Cuca fala, teve bronca no intervalo porque aquele primeiro tempo do Atlético é inaceitável, preocupante. Por isso eu começo falando, olha, vamos comemorar, estão entre os 8 e tal, mas o primeiro tempo é inaceitável, independentemente de vantagem da Arena MRV que a gente levou para a Argentina ou não. Não pode depender, na ausência do Lianco, que vinha sendo alguns jogos, como o Vasco, camisa 10 do Galo, você ter só o chutão do Everson como uma opção para ver o que vai acontecer lá na frente, né? E aí vem o intervalo do jogo, esse momento da bronca do Cuca. Eu falei, cara, o Alan Franco já tá amarelado, o Natanael tá amarelado, e eu, assim, eu na escada descendo pro campo, eu avisaria pro Natanael, você não volta pro segundo tempo. Me fugiu o nome do cara do Godoy Cruz, que joga por aquele lado ali, bonzinho de bola, perigoso, chato, em cima do Natanael, que não tem pelo menos o poder do Saravia defensivamente, de combate, né, de interceptação, e por isso a gente precisa destacar o que fez o Natanael. Eu sei que eu estou insistindo muito disso, mas eu voltaria com o menino fazendo a lateral direita para não arriscar, porque o Alan Franco, por exemplo, contra o Bucaramanga fora, provavelmente, a gente arrisca e tem um jogador expulso. Isso aconteceu em outras partidas da temporada, da gente segurar tempo demais e depois falar, não, expulso, não, me dá só mais uma oportunidade que eu vou trocar ele agora. Não existe. Então o que é o futebol? Se tivesse ali uma urna eletrônica do Camisa 12 para você votar em quem você mexeria no time no intervalo, certamente aquele cartão do Natanael ali e o do Alan Franco pesariam demais na decisão do torcedor para uma mudança. E como teve pancadaria no jogo aqui, muita gente, os dois times bateram muito aqui na Arena MRV, minha apostinha na KTO foi até em cima de cartão. Mas como o Júnior Alonso não tomou, eu apostei na expulsão do Alan Franco hoje, viu, galera? Minhas apostinhas não bateram, cara, porque eu apostei em cartão do Natanael com o Júnior Alonso, do Júnior Alonso com o Alan Franco e do Everson com mais alguém. Bateu uma aposta aqui. A aposta que total de gols do Galo menos de 2.5, total de gols do Godoy Cruz menos de 2.5, ambos os times marcam não, e tinha uma outra seleção aqui. Bateu só essa aposta de cartão. Mas se você quiser brincar desse jeito, lá na KTO, o link está aqui embaixo no comentário fixado, para você se divertir com muita responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Vem Copa do Brasil aí. No fim de semana, faz o seguinte, como o Galo ainda não sabe qual time vai utilizar, briga na Série B, nos outros jogos do Brasileiro ali, nas ligas europeias e na Copa do Brasil a gente volta a conversar para você brincar apostando no Galo. É a KTO que teve ganho aumentado na Sul-Americana na Libertadores e que certamente na Copa do Brasil vai ter KTO, o Odão ganho aumentado, chance esse, porque sempre tem algo diferente lá na KTO. O link está aqui no comentário fixado para você, né? Aí vem o segundo tempo, com aquilo que eu citei sobre a utilização dos 3 zagueiros. Dá para você ser seguro sem perder o controle do jogo. Se eu pudesse começar o pós-jogo aqui, você ignorava todos os 23 minutos para trás. Dá para você ser seguro, manter o que você construiu em Belo Horizonte, a vitória, sem você ser tão vulnerável, tão frágil. E o segundo tempo do Atlético é isso. O Cuca também reforça na coletiva. Né? O Bucaramanga... Cara, nas minhas anotações durante o jogo eu só escrevi Bucaramanga. O Godoy Cruz consegue suas boas chances, inclusive uma defesaça do Everson, prepara a caderneta aí, em que desvia e ele volta e consegue. Um gol sofrido pelo Galo naquele momento do jogo ali mudaria tudo, traria toda a adrenalina, todo o risco de novo de você ir para mais uma penalidade depois de Bucaramanga e Flamengo, mais uma penalidade na sequência defesaça dele, mas de certa forma no segundo tempo o Galo conseguiu incomodar, criar as oportunidades, ter a bola no pé, trocar passes, e vale destacar que o Atlético termina, eu falei da defesa do Everson, com um placar em branco, que estava precisando terminar um joguinho com um placar em branco. Vamos lá, o Bragantino fez gol na gente, o Grêmio, o Flamengo em 2 dos 3 jogos, o Bucaramanga aqui também fez. Então você vem de uma sequência, aí vem Bahia, Palmeiras, você vem de uma sequência sempre tomando gol. De cabeça que eu consegui lembrar,
o Bucaramanga fora e o Flamengo no Maracanã, que a gente não tomou gol, apesar de o Bucaramanga fora ter levado bastante perigo para o nosso gol. Então destaco aqui o placar em branco, e o Cuca traz um argumento para jogos do Campeonato Brasileiro, né? Depois do Mundial, você tem, vou tentar lembrar de cabeça, Bahia, Palmeiras, eu não vou lembrar de cabeça, mas em casa você tem Bragantino e Grêmio, agora São Paulo, Vitória, faltam 2. Quais foram os jogos do Galo fora de casa? Nessa sequência aí. Hoje eu lembrei de coisas dos anos 2000, não estou lembrando do mês passado. Mas dos 8 jogos do Galo pós-mundial, 6 fora de casa. Então ele fala assim, olha, é pesado, cara, para logística, para a questão de utilização, de recuperar os jogadores. E como o futebol é advogados, que eu uso sempre os advogados da coletiva, os advogados da arquibancada, cada um tem seu argumento, nessa o Cuca tem razão. Não justifica o futebol apresentado pelo Galo contra Grêmio, contra Bucaramanga, contra Palmeiras, contra Bahia, não justifica. Mas como o advogado ele tem direito de usar os argumentos dele ali, nessa ele realmente tem razão. Deixa eu só pegar aqui para não deixar passar, porque eu tuitei essa sequência de jogos. Tá aqui, ó. Flamengo fora no Maracanã também e Vasco fora. Foram os jogos que faltaram aí nessas partidas que eu citei. De 8 jogos pós-mundial, 6 fora de casa, né? Sobre o jogo contra o São Paulo, eu estava até conversando aqui sobre possibilidades para esse time, né? Como você escalaria esse time aqui, pensando que o Saravia já estará à disposição do Cuca. Cadê? Teve um brother meu aqui que mandou uma escalação que é a ideal. Eu vou pausar a câmera aqui e a gente continua. Continuando, já que essa câmera só aguenta meia hora de vídeo, eu não posso citar meu brother que escalou esse Galo aqui, mas é por aqui. Pensando que o Saravia estará à disposição contra o Cruzeiro, Everson, Natanael, Romain e Vitor Hugo, porque você tem Lianco e Alonso fora nessa situação, e eu vou deixar a lateral esquerda aqui por enquanto, tá? Vamos pular para o meio campo. Vera, Alexander, para pegar uma minutagem legal, porém você pode escalar também o Vera ao lado do Menino, mas como o Alexander começou contra aquele jogo do Flamengo Maracanã, eu acho que o Cuca, para ainda ter um respiro no meio campo, utilizaria o Alexander. Realidade, ele vai usar o Franco os 90 minutos. Eu tirei o Franco aqui porque eu realmente tenho preocupação, cara. Uma coisa é o que o Toledo fala no programa do que antigamente os jogadores jogavam 150 jogos na temporada, os 90 minutos. Eu conheço gente que joga 5 jogos no interior, fim de semana, e não machuca. Não é assim que funciona o futebol profissional. Você tem que realmente conversar com a fisiologia, minutagem, calcular tudo, conversar com o jogador. E me assusta a quantidade de partidas em que o Franco joga os 90 minutos ou bem perto disso. Mas no meio, então Everson, Natanael, Romain, Vitor Hugo, no meio Vera, que deve ser o Franco, Alexander, Menino. Se quiser tirar o Alexander aqui, deixa um asterisco aqui então, tá? Igor Gomes, sem Scarpa, que também tem minutagem alta, Biel e Rony. Se você quiser tirar o Alexander, você cria o meio com Vera, Menino e Igor Gomes e deixa o ataque com Biel, Rony e Júnior Santos. Você vai citar pelo menos 3 nomes que fizeram se arrepiar do outro lado aí, que te incomodaram realmente? E se acontecer de ter um resultado ruim contra o São Paulo, em 48 horas você esqueceu. Por mais que a tabela de classificação não esqueça que lá na frente eu sei que isso pesa. Porém, futebol exige que você tome algumas decisões. E o fato do sorteio ter colocado Galo e Cruzeiro nesse momento me fazem abdicar realmente de titulares no jogo contra o São Paulo. Por quê? O jogo contra o Cruzeiro é o mais importante da temporada. É um jogo que o placar pode trazer crise para a instituição, refletir em público na sequência da temporada, tirar a confiança para outras competições, ter protestos, e eu não estou falando do Galo, não, é dos dois.
interferir em cargo de treinador também. Principalmente porque os dois estão que pedem reforços aí e o que eles querem, tudo que eles querem não está chegando. Então, para esse jogo, eu teria uma análise, o São Paulo teria uma análise totalmente diferente, realmente pensando totalmente lá no confronto no meio de semana. Né? Os dois treinadores, inclusive, têm, acho que, feito pirraça. Assim, o Cuca escala os titulares em tudo, foi até estourar o Lianco. E o Jardim não faz substituição de jeito nenhum, meio que para mostrar para a diretoria que não tem o que mexer no banco de reservas. Então cada um passa a sua mensagem de um jeito, né? Prepare o seu coração, prepare o coração para o final de semana, porque deve ter pelo menos 2, 3 nomes aí que não vêm com um desempenho legal, que não são nomes preferidos, que se colocaria na sua escalação, mas que podem pintar em campo nesse final de semana. E se acontecesse de poupar parte do time do Galo, grande parte, o cenário inverte. Porque o Galo, que vinha jogando a Copa Sul-Americana e não descansava, descansaria no final de semana e o adversário tem um desafio muito difícil contra o Internacional, que quer dar uma resposta para o torcedor e teria que utilizar todas as peças e que vem demonstrando um desgaste muito grande, já que o treinador não mexe no time. Pode inclusive resultar em algo que aconteceu com o Leão. Quem me conhece no pós-jogo sabe que eu realmente não estou falando que eu estou torcendo para que o adversário se lesione e tudo mais. Estou falando que quando você vai utilizando, insistindo tanto tempo como o treinador de lá está fazendo, mesmo com o time demonstrando tanto desgaste, a tendência que aconteça uma hora ou outra. Tá? Sobre o Bolívar, não tenho que ser falado nada agora, né? É focar na Copa do Brasil. Mas se passar do Cruzeiro, a gente torce muito para que passe. É muita grana, você está numa semifinal de Copa do Brasil e você realmente precisa focar no Campeonato Brasileiro, porque se der errado do lado de cá nas Copas, você também, né, tem que tomar cuidado por ali. Aí eu teria uma análise diferente na Sul-Americana. Mas isso é um papo para outro dia. Hoje não. Hoje a gente vai comemorar a classificação para as quartas da Copa Sul-Americana. E aí, meu amigo, bora para cima do Cruzeiro ganhar e garantir essa classificação já na nossa casa, com bom placar, para no Mineirão jogar toda a ansiedade, a tensão e a cobrança pro lado de lá, deixando a torcida tensa, deixando a torcida ansiosa. Eu vou ver se eu gravo um vídeo sobre esse clássico lá para segunda-feira, provavelmente, já que não tem vídeo do Saviano na segunda, nem do Pedrosa, porque esse vídeo está na gaveta já tem desde o dia do sorteio da Copa do Brasil. Eu perdi o time e falei, não, então eu vou deixar agora para a semana da partida. Beleza? Beijo no coração de todos vocês. Excelente sexta-feira, muito juízo no final de semana. Tamo junto. E já sabe, Rua Maguari 33, em Contagem, é a loja do Faelzinho para decoração de festa. Só o ponto decorações lá no Instagram, sem cedilha, sem tio, só o ponto decoracões. Você vai ver que sua festa infantil, chá de bebê, chá revelação, noivado, casamento. Esse fim de semana tem casamento. Tudo. Só quero reunir meus brothers e fazer um churrascão. Meu noivado foi lá que eu aluguei as peças antes de ser o dono da loja, inclusive. Prestigia lá só o ponto decorações. Decorações no Instagram. Valeu!